Meu nome é Maria Clara e eu vou falar sobre o que é específico da razão humana. O ser humano tem a capacidade de pensar, questionar e criar modos de transmitir suas ideias através do raciocínio lógico. Dessa forma, eles conseguem se comunicar uns com os outros e conviver em sociedade, de uma forma harmônica ou não harmônica. O questionamento muitas vezes pode gerar conflitos de ideias entre pessoas, mas também pode causar formas de solucionar e ampliar o conhecimento de cada ser humano. Além de falar o que é específico da razão humana, eu vou falar o que é a atitude filosófica e como ela se diferencia dos outros saberes humanos. A atitude filosófica é o ato de pensar e questionar, ou seja, não aceitar as coisas simplesmente como elas são. É sempre estar tendo uma pergunta por trás do porquê as coisas acontecem e como as coisas acontecem, né? Não aceitar como elas são, né? Sem ter um questionamento por trás. A partir disso, o ser racional passa a investigar tudo que existe no meio em que ele vive. E o fato de haver um questionamento acerca de tudo faz com que a filosofia se diferencie dos outros saberes humanos, sendo importante ressaltar que o senso comum não tem relevância nesse caso, pois é a partir de estudos, relatos e coisas que são comprovadas, né, cientificamente, por estudiosos, que a atitude filosófica pode se afirmar. Então, não existe o uso do senso comum nesse meio, né, na filosofia. Bom dia, gente. Meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar sobre o tema 3, que está a questão da origem da filosofia e da ciência na Grécia Antiga. E um exemplo de um pensamento científico-filosófico da Grécia Antiga seria o Tales de Mileto, que foi um filósofo da Grécia Antiga, né, o qual podia explicar a existência das coisas a partir da observação da natureza, especificamente da água, né, que ele tinha a teoria de que tudo era feito à base dela. E diante das suas observações, ele criou uma teoria que explicou ela através do raciocínio lógico. E o tema 4 destaca a filosofia e a arte a partir da pergunta que seria: toda arte tem a função de causar uma reflexão? Bom, a função da arte é sim causar uma sensação nos espectadores, né? Todo artista, na verdade, busca por meio de sua arte passar uma mensagem, não só pela arte que está sendo mostrada, mas também pelos símbolos que estão expostos nela. E um exemplo seria uma obra muito famosa que é chamada de Vidas Secas, que transmite o sentimento negativo para as pessoas que veem a obra através do que está sendo desenhado nela e também pelos tons escuros que estão na tela. Boa noite, meu nome é Matheus Parreira, vou estar apresentando os temas 5 e 6 do trabalho. O tema 5 é o senso comum e a ciência. A pergunta que ficou separada é: como se caracteriza a atitude científica moderna? Para estar respondendo essa pergunta, o que a gente fez foi separar em 3 pontos e a gente criou 3 pontos de diferenciar a atitude científica do senso comum. Bem, o primeiro ponto que a gente separou é o modo com que a ciência faz as coisas e o modo com que o senso comum trata as coisas. A ciência, toda a informação que ela traz é baseada em evidências sólidas que eles trazem com pesquisas, estudos e experimentos. E já o senso comum muitas das vezes não passa de um achismo que é baseado só na opinião das pessoas mesmo. Baseado nas experiências que elas mesmas tiveram com determinado tema. O segundo ponto que a gente traz é a confiabilidade das informações. Bem, como eu disse, a ciência ela traz evidências sólidas, todas elas baseadas em estudos, pesquisas, análises, experimentos. Tem vários profissionais por trás de tudo, sim. E enquanto isso, o senso comum ele é baseado no achismo, muitas vezes sem nenhuma fonte de informação confiável ou nada comprovando o ponto deles. E o terceiro ponto é a atualização do conhecimento. O que eu quero dizer com isso? A ciência, muitas das vezes, uma pesquisa bem sucedida não te traz uma resposta, e sim te traz mais perguntas. Por quê? Porque a ciência está sempre em busca de mais, eles sempre querem saber mais, eles querem sempre ampliar o conhecimento, querem saber mais sobre. E enquanto o senso comum muitas das vezes ele fica estagnado naquele mesmo ponto de achismo sem evolução com o tempo.
O tema 6 é o pensamento moderno, o nascimento da ciência moderna. E a questão que ficou separada para esse tema é como a atitude científica de dominar a natureza pode se realizar como razão instrumental. Para começar a responder essa pergunta, primeiro a gente tem que ter em mente o que é a razão instrumental. A razão instrumental nada mais é do que você ter mais foco na eficiência e na utilidade das coisas e deixar um pouco de lado a parte das consequências. A atitude científica de dominar a natureza ela é uma forma de racionalidade que ela é caracterizada pela busca e o controle e a manipulação mesmo da natureza. E essa atitude ela se manifesta justo por conta da busca da eficiência e da produtividade a qualquer custo, que é o objetivo da ciência atualmente, né? Eles buscam mais informações e, infelizmente, algumas consequências foram deixadas de lado. E hoje em dia a gente até vê alguns resultados. Recentemente a gente vem vendo aí as ondas de calor que tem tendo. E boa parte desses acontecimentos são por conta dessa questão da razão instrumental. Algumas questões foram deixadas de lado. A gente usufrui mais do que deveria dos recursos naturais que a Terra oferece. E sem levar em conta as consequências, hoje a gente vem tendo algumas consequências tardias, né? E tudo isso se deve, tudo não, né? Mas a gente pode dizer que boa parte disso se deve por conta da razão instrumental, do objetivismo, de focar demais em uma coisa e acabar deixando um pouco de lado as consequências que, querendo ou não, tardias ou não, são importantes, né? Alguns exemplos que a gente pode citar sobre isso seria o desenvolvimento de várias tecnologias que poluem o meio ambiente, como as usinas nucleares mesmo, ou algumas indústrias químicas, a própria energia eólica, né, que a gente acredita ser, muitos acham que é algo bem limpo, mas não é uma energia limpa. E tem várias outras. A gente tem a exploração de alguns recursos, como eu falei, tem a exploração de alguns recursos que já estão se esgotando e a gente continua na busca desses produtos aqui. E é uma forma de busca insustentável, porque hoje em dia a gente tem muita gente no mundo e acaba precisando de muito mais recurso do que deveria, né? E um último exemplo que eu vou citar é o uso da ciência para vários fins militares, que é onde entram, por exemplo, as bombas nucleares, né? Enfim, a conclusão que a gente traz é que a razão instrumental ela é uma forma de racionalidade que ela pode levar a uma série de problemas como a degradação do meio ambiente, né? E que são problemas que talvez pudessem ter sido evitados se as consequências fossem levadas um pouco mais em consideração antes de algumas ações humanas. É isso. Oi gente, o meu nome é Laura Vasconcelos e eu vou responder as perguntas do tema 7 e 8. O tema 7, ele fala sobre os limites da ciência, da modernidade e da inteligência artificial. Quais são os limites do uso da tecnologia produzidas pelo avanço científico? A negatividade e a alteridade em uma sociedade é de extrema importância pelo simples fato de que é a partir da presença dela que teremos a promoção da diversidade e da liberdade de expressão, do crescimento pessoal e coletivo, da resolução de conflitos, do combate ao autoritarismo, da empatia para o próximo e outros pontos que são indispensáveis para a construção de um corpo social justo e igualitário. Assim como o filósofo Byung-Chul Han, em seu livro A Sociedade da Transparência, argumenta que é importante que a sociedade permita esses dois pontos por várias razões, como por exemplo, a crítica da autoconsciência, uma vez que ao permitir a negatividade e a alteridade, as pessoas podem expressar opiniões contrárias a determinados assuntos, possibilitando assim a própria crítica construtiva e a autoconsciência, além também do pluralismo e da diversidade, pelo fato de que a negatividade e a alteridade referem-se à capacidade de uma sociedade de tolerar as diferenças e a oposição, fazendo com que diferentes pontos de vista e ideias possam coexistir, ou seja, permitindo a presença do pluralismo e da diversidade. E muitas outras razões que estão relacionadas à persistência da individualidade, da transparência e da liberdade de uma sociedade. Portanto,
podemos concluir que o filósofo esclarece que uma sociedade que valoriza esses dois pilares é mais aberta, forte e saudável, visto que ela permite que os indivíduos sejam autênticos e expressivos. Agora eu vou responder sobre o tema 8, que fala sobre a pós-verdade e a ciência. De que modo a despreocupação com a verdade afeta o senso comum? O Papa Francisco enfatiza um novo humanismo que promove a compaixão, a inclusão e a justiça social global. Ele destaca a solidariedade, o cuidado com o meio ambiente e a atenção aos desfavorecidos. O Papa também defende o diálogo interreligioso e a paz, visando a dignidade humana e a fraternidade, independentemente de origem ou crença, assim, unindo esforços para enfrentar os desafios contemporâneos. Promover o novo humanismo de forma eficaz envolve incorporar valores de solidariedade, compreensão intercultural e justiça social nos currículos escolares, juntamente com os programas extracurriculares que incentivam a empatia e o serviço à comunidade, como, por exemplo, ajudar as pessoas sem teto, participar de ações ambientais. Isso capacita as futuras gerações com princípios humanistas, formando cidadãos ativos e conscientes que contribuem para uma sociedade mais inclusiva e compassiva. Olá, eu sou o Márcio Vinícius e eu vou responder sobre o tema 9 e o tema 10. Sobre o tema 9, a sociedade contemporânea, na questão por que é importante a sociedade permitir a negatividade e a alteridade, nós achamos que há limites para os cientistas com as ciências que eles criam, pois é preciso ter ética até mesmo nas tecnologias criadas por eles. É preciso que os cientistas respeitem basicamente 5 tópicos. O primeiro, a ética e responsabilidade. Os cientistas devem pensar nas regras éticas e nas consequências de suas descobertas e inovações. Segunda, limitações do conhecimento. A ciência não sabe tudo e não pode responder todas as perguntas. A terceira, o controle e regulamentação. As regras são necessárias, especialmente em áreas sensíveis, como armas, inteligência artificial, impacto social, entre outros. O quarto, impacto social. A tecnologia deve ser usada pensando em como afeta as pessoas no meio ambiente. Quinta, limites técnicos. Existem restrições técnicas que não podem ser ultrapassadas, sabendo que a ciência pode causar muitos impactos sociais. É dever dos cientistas terem noção das consequências e não avançar ao limite que possa causar impactos negativos na sociedade. Já no tema 10, na questão exercitando a razão crítica, é possível um novo humanismo hoje? Diante dos sistemas políticos atuais, como dar início a um eco-humanismo? Nós achamos que, sim, é possível promover um novo humanismo hoje, mesmo diante dos sistemas políticos atuais. O novo humanismo proposto pelo Papa Francisco em seu livro busca redefinir a relação entre os seres humanos, a sociedade e o meio ambiente. Ou seja, ele defende uma visão de mundo que põe a dignidade humana, a justiça social e a proteção do planeta no centro de todas as preocupações, destacando a importância da solidariedade, da justiça social e da proteção do meio ambiente. Além disso, em seu livro, o Papa destaca que o sistema econômico moderno tem contribuído para um imenso desgaste ambiental, diversas desigualdades e outros, prejudicando assim o planeta como um todo. Ou seja, o sistema atual impôs a lógica do lucro como todo custo, sem pensar na exclusão social nem na destruição da natureza. Entretanto, mesmo diante do sistema político e econômico atuais, existem algumas alternativas que ajudariam a transformar as atuais estruturas, assim superando tentações de domínio, conduzindo a uma adequada visão do todo, ao cuidado da natureza e com o corpo social. Por isso, promover o novo humanismo de uma forma eficaz envolve incorporar valores de solidariedade, compreensão intelectual e justiça social nos currículos escolares, juntamente com programas extracurriculares que incentivam a empatia e o serviço à comunidade, como ajudar o sem-teto a participar de ações ambientais. Isso capacita as futuras gerações com princípios humanistas, formando cidadãos ativos e conscientes que contribuem para uma sociedade mais inclusiva e compreensível.